Coloca o nosso tema dessa noite. Olha aí. Olha o nosso tema, Vivian. Gênesis capítulo 22. Olha só. É um alinhamento do céu. Eu creio. Quando você puxou Isaac, eu falei, Jesus. Eu sou apaixonado com essa passagem. Mas vamos lá. Eu quero ler aqui, antes de começar, e eu vou ler rapidamente, aqui do verso 1 ao verso 14, no primeiro momento. E no verso, então vamos lá para vocês que estão com suas Bíblias, abram a Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Olha qual que é o tema que eu tenho aqui nessa minha versão, Nova Almeida atualizada. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. A Vívia, quando ela vai falar sobre dízimos e ofertas, ela fala exatamente dessa figura Isaque. E de algo que ele faz, que move o mundo sobrenatural. Então vamos lá, capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, aquele filho que foi gerado na promessa, debaixo da promessa, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e o tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jirê, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Aleluias, glória a Deus. É uma história que a gente poderia ficar aqui a madrugada toda, a noite toda, a madrugada toda, quem sabe o domingo também. E quando eu pedi ao Senhor para me trazer uma palavra, Ele foi colocando algumas palavras no meu coração, e esse tema veio muito forte, a provisão sobrenatural. A Vivian começa a falar, e por incrível que pareça, os textos que o Senhor foi me trazendo foram os textos da mulher que não tinha nada mais para comer, e Elias dá uma palavra para ela, e ela tem alimento lá para 1 ano, um alimento tranquilo.
também da provisão sobrenatural, quando ele estava lá ao lado do rio, e os corvos iam lá e levavam alimento para ele. São passagens que mostram algo que, no mundo natural, aquilo seria totalmente impossível. Mas eu quero falar para vocês, quando nós decidimos abrir mão de algo, de acordo com aquilo que possa gerar algo ainda maior. E tem um médico canadense, ele criou a insulina em 1922, o médico canadense. Ele criou a insulina e todo mundo ficou boquiaberto, porque ele fez algo que era inimaginável. Ele pegou aquela criação e ele foi para a Universidade de Toronto e ele vendeu aquela insulina por $1, Vivian. E a insulina é algo que todo mundo sabe. Aquele que é diabético, ele melhorou o padrão de vida dele, a qualidade de vida e o tratamento por conta da insulina. Quanto que isso valia? Milhões de dólares? Sei lá, bilhões? Porque eu conheço algumas pessoas que têm diabetes e que vivem hoje uma vida muito melhor por conta da insulina. Só que o fato é que, quando perguntaram para ele o porquê ele havia feito aquilo, e ele falou que ele não poderia ter a patente para ele. Porque ele entendia que aquela insulina, ela era feita para o mundo, era para gerar esse benefício ao mundo todo. A consequência disso é que Frederick, que é o nome dele, Frederick Bengen, ele não simplesmente ficou milionário. O nome dele é citado em artigos, em palestras ao redor do mundo todo. Ele ganha um prêmio Nobel de fisiologia ou medicina. E ele, de fato, construiu um legado que talvez nem ele imaginaria à época. Agora, quando nós olhamos para uma figura como essa, da área da medicina, e que pode tomar uma decisão como essa, eu não consigo vir aqui para a história que nós lemos em Gênesis capítulo 22, essa história que fala sobre Abraão receber uma palavra do Senhor e ele agir imediatamente, e não entender que aquilo que Frederick fez aqui foi uma decisão que muda a história de algo que poderia ser exatamente a segurança dele e de toda a descendência dele. Só que esse moço, ele entendendo que ele poderia beneficiar muito mais pessoas, porque a partir do momento que ele crava a patente, então ele tem que acessar o mercado financeiro, e talvez o custo se tornaria inviável para aquele que realmente precisa, ele toma uma decisão que faria algo ainda maior. E eu falei, meu Deus, como nós somos chamados para executar determinadas coisas, e às vezes nós ficamos presos e parados naquilo que nós entendemos que seja a nossa segurança. E voltando para o texto esse capítulo 22 de Gênesis, nós vemos a figura de um homem que havia recebido uma promessa e havia guardado 25 anos para que ela se cumprisse. A palavra que havia sido dada a Abraão, ela acontece 25 anos depois. Ou seja, eu não falo aqui que Abraão, ele simplesmente estava ali com Isaac na mão dele. Mas ele tinha algo que era ainda maior. Porque Isaac para ele representava uma promessa grandiosa que passaria em muito a vida de Abraão. Eu falo sobre sonhos, porque imagina ele ouvindo a palavra que foi dada, que ele seria pai de uma geração que seria incontável, agora vendo ali, aquele, como a voz desse anjo fala, o único filho, porque era o filho que era gerado nessa promessa. Ele fala, olha, pega esse filho, ou seja, pega esse sonho, pega esse futuro, pega essa promessa, pega isso que realmente pode se tornar essa descendência incontável, que você não consegue mensurar. Pega tudo isso
e entrega. No verso 22 ele vai falar, olha, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Quando a gente chega nessa leitura, parece que é algo impossível, é algo irreal. Como que Deus vai pedir para que aquilo que havia sido dado a ele como uma promessa, agora simplesmente ele fosse lá, pegasse aquela promessa e acabasse com ela? E você, se você for pai ou mãe, assim como eu e Fabrícia, que aqui todos são, glória a Deus, aleluias. E olha que, eu não sei, pelo menos eu não recebi, uma palavra tão forte que nós seríamos pai de multidões e tudo, a não ser através do pai Abraão. Mas quando eu olho para os meus filhos, falando muito francamente, eu sei que é Deus quem dá, eu sei que é Deus quem recolhe. O primeiro pensamento que vem é, meu Deus, como Abraão pôde fazer isso? Porque imagina que quando ele recebe aquela palavra, ele não vai chegar para Sara e vai falar, Sara, então olha, o Senhor me deu uma palavra para eu pegar Isaac aqui. Imagina isso, né, Jefferson? Nós que somos aqui minoria hoje, agora com o Samuel menos ainda, se nós recebêssemos uma palavra dessa, como nós teríamos estrutura para continuar ouvindo aquilo que o Senhor estava dizendo? E nós vamos ver uma prova ainda maior do que a do Frederick, muito maior, porque o que nós vamos ver é que Abraão, quando ele toma a decisão de ir caminhar, ele pega lá os moços, pega Isaac, põe lá no burrinho e começa a caminhada dele. Eu imagino que um filme ia passando na mente dele. Imagina Isaac dando um beijo em Sara para ele poder ir com o pai. E o pai vendo tudo aquilo. Como que ele teve estrutura para poder suportar toda aquela jornada? Porque a Bíblia vai dizer aqui que depois de 3 dias eles chegaram no ambiente onde Deus revelou a ele. Como é que foi esses 3 dias? Como foram esses 3 dias de caminhada? E aí eu vou te dizer que a maior prova de fé é quando ele ouve Isaac perguntando para ele. Porque quando chega no verso 7, Isaac vai perguntar para ele. Porque Isaac já tinha visto Abraão sacrificando. Isaac já tinha visto Abraão fazendo holocaustos. Então Isaac vira para Abraão e pergunta, pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Imagina você ouvindo isso do seu filho. Imagina você ouvindo isso e fazer um filme passando na sua cabeça, tudo que você teve que pagar o preço dessa caminhada ao longo desse tempo. Você agora está com a mão na sua bênção, você está visualizando aquilo que o Senhor já disse a você, e agora aquilo que seria sua maior realização, daquilo que o Senhor te falou, aquilo que o Senhor disse a respeito, agora você é confrontado. Aqui está a lenha, aqui está o fogo, e onde é que está o cordeiro? Eu imagino que para Abraão ouvir isso, foi uma das partes mais duras, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência. E o que ele sabia, o que aconteceria na sequência, seria o holocausto. Ele não sabia da provisão. Só que Abraão escolhe, mesmo com toda dor, mesmo com toda talvez, a dificuldade daquele momento, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. E Abraão responde com uma palavra profética. Abraão expressa a sua fé de uma forma grandiosa, porque no verso do 8, ele vai dizer, Deus proverá para si um cordeiro. Essa palavra, ela não sai da boca de alguém que está morrendo de medo não, sabe, Vivi?
E como o seu testemunho, às vezes nós tentamos falar, trazer uma palavra sobre dízimo e sobre oferta, e às vezes a gente fica preocupado com o ensino. Só que quando nós contamos aquilo que nós vivemos, tangibiliza muito para a pessoa. E a pessoa fala, não, assim eu entendi. E eu, agora, através do ensino, eu vou lá e faço. Eu tomo esse passo de fé. Abraão aqui, ele dá uma palavra que faz com que os céus possam se mover. Eu posso dizer a vocês que, quando Abraão ele começa essa jornada, quando ele começa esse caminho, lá dos 3 dias, Abraão ainda não tinha provisão. Aquilo que Abraão tinha, com toda certeza, era fé. Abraão não tinha provisão. No início da jornada, quando ele ouve a voz, eu imagino que ele até, ele falou assim, ai meu Deus, eu nem queria ter ouvido, mas eu ouvi. Então eu preciso começar essa jornada. Abraão decide começar essa jornada e ele não via provisão, mas ele era tomado por fé. E eu posso dizer que essa fé aqui, ela nos indica a um princípio espiritual. A fé não espera a provisão para confirmar aquilo que Deus vai fazer. Ela confia, a fé vai fazer com que nós possamos confiar em Deus, mesmo indiferente daquilo que eu posso contar. Eu não vou fazer as coisas porque eu sei que o Senhor vai prover. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque a fé me mostra que Ele fará. E quantas histórias a Bíblia diz assim, olha, em 7 anos, quantas histórias, quantos testemunhos eu poderia dar? Eu glorifico a Deus pela sua vida, Vivian, porque às vezes nós conversamos com pessoas que estão 7 anos, que a única coisa que elas fazem é murmurar, é achar dificuldade. Eu estou aqui tem 1 ano, mas misericórdia. Se der alguma coisa de errado, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir embora. Eu estou aqui há 33 anos e eu vou te falar, o sonho americano, aonde é que está esse sonho? E quando você fala, isso enche o meu coração, porque eu falo, Jesus, esse é o caminho. Eu sei que eu só vou conseguir acessar essa provisão do sobrenatural se eu aplicar a minha fé de forma que talvez eu ainda não tenha experimentado. Abraão, ele toma essa decisão. E o momento do milagre, lá em Gênesis de 11 a 12, no capítulo 22, de 11 a 12, nós vamos ver aquilo que seria algo realmente do mundo sobrenatural. Porque a palavra vai dizer que depois que Abraão ele pega Isaac, ele amarra os seus braços, as suas pernas, ele coloca sobre ele a lenha, ele prepara lá o fogo, numa mão estava o fogo e na outra mão estava o cutelo. Esse aqui era o momento onde realmente Abraão, ele move os céus e o sobrenatural do Senhor acontece nesse exato momento. Quando Abraão levanta o cutelo, o que acontece? Um anjo do Senhor intervém e diz a ele, Abraão, Abraão, não estenda as mãos, não estenda a mão sobre o menino. Gente, já pararam para tentar imaginar você nessa cena? Lembra que lá atrás, quando Isaac pergunta para ele, pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão dá a palavra, o Senhor proverá para si o cordeiro. Agora, Abraão está experimentando a palavra que ele havia liberado pela fé. E quando Abraão olha atrás dele, está lá o cordeiro enroscado pelo chifre, no arbusto. Ali estava a provisão. Ali
estava a concretude do sobrenatural de Deus. Contra tudo aquilo que era o cenário real, ok? O cenário natural era o altar que Abraão fez, era a madeira que ele havia levado, era o fogo que ele havia preparado, era o cutelo na mão. Esse era o cenário natural. O olho de Abraão, ele não tinha cessado a provisão. Ele tinha fé que o Senhor ia prover para si o cordeiro. E quando ele toma a ação, os céus se abrem e essa voz vem. Aquilo que podia parecer impossível, e era impossível, nos olhos naturais, aquilo acontece diante de Abraão. E aquilo foi tão forte, que Abraão dá um nome para aquele monte. Como é que era o nome do monte? O Senhor proverá. Jeová Jirê. Isso é maravilhoso, porque o que tem acontecido na minha e na sua vida, que o Senhor tem te chamado para que você possa reconhecer que aonde as coisas têm acontecido na sua vida, tem essa característica do Monte Santo. E eu quero dizer para vocês que, olha, a lógica do milagre, a lógica do sobrenatural, da provisão no sobrenatural, ela não é aquilo que a gente está acostumado. Ela não é aquilo que é do habitual. Porque se eu ando somente pelo mundo natural, o que é o mundo natural, gente? É um mundo natural que a conta vai fechar, que aquilo que eu faço sempre vai dar certo, que eu sendo uma pessoa correta, as coisas irão ser corretas comigo. Esse é o mundo natural. É onde eu consigo estabelecer uma expectativa humana sobre aquilo que eu consigo controlar. E a lógica do milagre, não. Ela vai estar nessa provisão. Mais uma vez, a provisão não estava no início da caminhada de Abraão, mas ela apareceu no momento no qual Abraão faria a entrega real. Não era teste. Para Abraão, não era teste, era valendo. Pega o seu filho, o seu único filho. Vocês entendem que até a forma como foi colocada, era para que mexesse com Abraão? Vocês lembram que Abraão teve Ismael, ok? Mas quando é dito, olha, o teu único filho, era porque era o filho daquela promessa que havia sido dada. Abraão já sabia que aquilo não poderia acontecer por Ismael. A palavra vai dizer que Deus tinha algo para Ismael. Só que a promessa que havia sido dada a Abraão aconteceria através daquele filho, de Isaac. Quando nós trazemos para a nossa realidade hoje, o que hoje você tem carregado na sua mão, que possa ser uma promessa que o Senhor trouxe a você? E que talvez você tenha se abraçado, se agarrado a ela, a tal ponto de talvez ouvir um chamado e você não compreender aquilo que o Senhor tem dito. A provisão, ela acontece no momento real da entrega. Tocha numa mão, cutelo na outra. Abraão, eu, olhando para essa palavra, eu enxergo que o Senhor se moveu sobre essa provisão sobrenatural. Os outros textos que nós olhamos, nós vemos também coisas que foram claras que aconteceram, para que a provisão sobrenatural ocorresse naqueles ambientes. E aqui a gente olha que o padrão espiritual é que muitas vezes Deus não mostra a provisão antes que nós possamos prestar obediência a Ele. Nós queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor. Se nós não encaramos aquilo que o Senhor tem dito à igreja de forma séria, nós jamais veremos aquilo que Deus pode fazer. Porque eu não tenho reserva. Quando eu obedeço, eu vou lá e faço uma entrega total. É uma entrega total. E aqui, nesse texto do capítulo 22, nós vemos que
as coisas aconteceram, elas se moveram, porque Abraão, ele teve fé e ele obedeceu a voz. Não é diferente. Eu posso olhar aqui, posso elencar 3 situações as quais essa provisão sobrenatural, ela aconteceu. A primeira, eu disse a vocês que essa provisão do sobrenatural começou por conta da obediência. Abraão não entendeu tudo, ele não enxergou o cenário todo, mas ele foi lá e obedeceu. Ele obedeceu aquilo que o Senhor havia pedido a ele. E os milagres frequentemente começam com um ato de obediência. Não uma vontade de criança. Eu vou fazer aqui para eu receber. Não, é de uma obediência total. E é tão interessante porque as coisas podem parecer ilógicas para você e para mim. Só que o que o Senhor, Ele busca de nós é a obediência. Você sabe por que a Bíblia citou lá a viúva que teve suprimento para algo que realmente foi o sobrenatural? Porque ela obedeceu aquilo que o profeta havia dito. Porque ela disse, olha, eu só tenho um pouquinho aqui de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer aqui um pão, nós vamos comer e vamos morrer. Mas ela simplesmente foi lá, daquilo que era totalmente ilógico, e ela obedeceu. Ela já tinha visto a provisão, pastora Tatiana? Não. Mas ela aplicou a fé dela. E isso é fato. Por que às vezes nós não vemos as coisas acontecendo na nossa vida? Porque eu não tenho obedecido aquilo que o Senhor tem dito. Às vezes tem coisas que nós queremos, que parece que faz muito mais sentido para a gente no curto prazo, mas Deus está levando a gente para um longo prazo. Viu, Samuel? Então, às vezes, se alguém falasse para mim lá no Brasil, você está indo lá para os Estados Unidos, o Senhor vai te chamar, o Senhor vai ter um tempo e você vai estar lá, ajudando o pastor Wellington, ajudando o pastor Wesley, você vai estar na frente do trabalho, viu, Vivian? E eu falei assim, mas não pode, porque a minha área é empresarial, é só negócio. Só que nós precisamos obedecer. E aquilo que é ilógico, se prepare. Está doendo agora? Você está obedecendo. Se prepare. A segunda, eu posso dizer que a provisão, ela está no monte da entrega. O Senhor proverá. Abraão deu esse nome ao monte. A provisão está no monte da entrega. E olha que interessante. Monte não é vale. Se você está reclamando das coisas, se você está murmurando o tempo todo, eu quero te dizer o seguinte, olha, você não vai ver a provisão do sobrenatural. Você precisa avançar, você precisa subir, você precisa escalar. Você precisa fazer algo que é diferente daquilo que você já vinha fazendo. Porque aquilo que eu vinha fazendo, o resultado que eu tenho é esse que eu estou colhendo. E o Senhor tem nos chamado para que a gente possa avançar e ir a esse monte da entrega, o monte Jeová Jirê. E eu quero te dizer que talvez o seu monte, o monte qual o Senhor quer que você avance, que vá à sua entrega, é um monte de uma decisão que você precisa tomar. É um monte do sacrifício. É um monte da fé radical. A fé radical é aquela que você está fazendo algo e todo mundo fala para você, olha, pastora Tatiana, você é maluca. Porque não faz sentido nenhum o que você está falando. Não faz sentido nenhum a direção que você está seguindo. Mas a fé radical, ela vai fazer isso conosco. Qual é o monte da sua entrega? Qual é o monte para que você possa acessar essa provisão desse sobrenatural? A outra viúva que nós vimos sobre a provisão no sobrenatural é a viúva que vai recorrer ao profeta porque
o que o esposo havia deixado de dívida ia fazer com que eles fossem lá e pegassem o filho. E você sabe qual que era o monte da entrega dela? Era perder a vergonha e ir lá e falar com o profeta. Qual é o monte da sua entrega? Quando nós vamos no lugar da entrega, quando nós acessamos esse ambiente, ali Deus libera a provisão. Abraão obedeceu em tudo. Ele pegou o filho com toda a situação estranha e esquisita. Ele andou porque Deus ia mostrar para ele um monte. Ele pediu para que os moços que eram seus empregados ficassem. Então ele leva sozinho a Isaac. Vocês entendem? O Senhor, Ele quer falar algo para a gente essa noite. Acesse o monte de Jeová Jireh essa noite. O terceiro ponto, eu digo a vocês que quando nós optamos obedecer, quando nós optamos a acessar o monte da entrega, eu preciso ter uma certeza no meu coração, com uma fé absurda, que Deus, Ele sempre tem uma solução maior para as nossas vidas. Para os discípulos, aquelas milhares de pessoas que estavam acompanhando Jesus, eles iriam morrer de fome, porque eram dias as caminhadas. E não tinha nem como mandar voltar, porque eram mais dias, eles iam padecer no caminho. E algo que parecia irreal, ilógico, a palavra que a Vívia falou aqui, traz lá os peixinhos, os pães, e a Bíblia vai dizer que foram 12 cestos que foram cheios, distribuiu a todo mundo, e os cestos ficaram cheios, recolhe o que sobrar. Vocês estão entendendo? É algo que nós não conseguimos consolidar na nossa mente humana. Então, eu posso dizer sobre, ele vai começar com a sua obediência, eu posso dizer que você precisa acessar o lugar da entrega, e eu posso dizer a você que você precisa ter uma certeza no seu coração de fé, que aquilo que Deus tem é uma solução muito maior do que a que você possa imaginar. A conta que você possa querer fazer. Abraão não pensava que ele perderia Isaac. Não era mais sobre isso. Agora, Abraão estava vendo que Deus estava revelando algo muito maior. E vocês sabem que essa história ela é tão interessante, porque ela é profética. Porque alguns anos depois, dizem os historiadores que essa região foi a mesma região onde Jesus foi crucificado. Só que olha o detalhe, aqui Deus, Ele não poupou a vida de Jesus. Você sabe por que não foi poupada a vida de Jesus? Porque ali estava o Cordeiro verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que faz com que nós sejamos enxertados na videira verdadeira. Aleluias. Obrigado, Pai. O Senhor tem feito algo grandioso nas nossas vidas. E nós somos gratos porque nós sabemos que a gente pode ser competente, a gente pode ser inteligente, a gente pode ter um network maravilhoso, mas nós sabemos se nós não estamos alinhados com aquilo que o Senhor tem nos dito, nós não temos nada. Por isso, Deus, que essa palavra ela possa arder nos nossos corações. Que essa palavra possa nos levar a revisitar tudo aquilo que nós somos hoje, Pai. Meu Deus, abre os nossos ouvidos, Pai, espirituais. Deus, tira as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ter um tempo de qualidade, de intimidade no Senhor, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem dito à igreja, meu Deus. Pai, nos ajude, Pai, a meditar na Tua palavra de dia e de noite.
Pai, que todas essas leituras não sejam simplesmente poesias, histórias bonitas, mas que seja, Pai, algo real sobre nós. Nos revela, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Você pode ficar de pé comigo? Você pode vir aqui à frente? Vem aqui à frente, eu quero liberar uma palavra. A continuidade do texto de Gênesis 22, ali depois do 14, é maravilhosa, porque vai dizer assim, olha, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste a ação, esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Quem que quer ouvir da parte do Senhor a continuidade da promessa, aquilo que o Senhor fará de forma grandiosa na sua vida? Feche os seus olhos. Pai, que haja, Senhor Deus, uma revelação da tua parte nessa noite. O que nós estamos vendo e a nossa experiência, as nossas experiências, mostram que muitas pessoas ainda elas estão presas em detalhes, elas estão presas em seguranças, ou aquilo que elas entendem que é a segurança para a vida delas. Mas eu quero te dizer, olha, eu não sei o que você chega aqui essa noite, eu não sei para você que está ouvindo essa palavra de casa, do carro, eu não sei o que tem sido essa segurança na sua vida. Talvez é o seu trabalho, talvez o trabalho é a sua segurança. Você fica preso a ele e nada pode mais acontecer se o seu trabalho não for visto primeiro. Eu não sei, talvez essa segurança pode ser um plano. Eu fiz um plano muito bem estruturado, bem definido, e agora eu sei que com esse plano eu vou realizar tudo na minha vida. Eu não sei. Medita um pouco no Senhor nesse momento, peça ao Espírito Santo para falar no seu coração. Talvez é o recurso financeiro, o recurso de ideias, o recurso do ambiente onde você está. Eu não sei. Talvez uma certeza humana, uma ideia fixa, aquilo que possa estar dizendo a você que, olha, com essa ideia fixa, você se mantém seguro de tudo. Esses dias nós estávamos numa célula e uma das pessoas que estavam na célula disse, olha, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não sei. Peça ao Espírito Santo para falar com você essa noite, qual é o seu Isaac que você tem segurado com todas as forças. Entenda que Isaac não era uma enganação, Isaac não era uma maldição, Isaac era aquele filho que foi enviado pelo próprio Deus. Eu não sei o que talvez seja essa segurança que está na sua mão e que você não tem aberto mão dela. Eu quero te dizer, olha, talvez seja só isso que está faltando para que você viva a provisão do sobrenatural, aquilo que vai superabundar ainda mais sobre a sua vida. Mas às vezes Deus nos chama para que nós possamos confiar muito além do mundo natural, que a gente possa se lançar no sobrenatural que vem só da parte dele e de mais ninguém. Aquilo que talvez possa parecer perda para você no curto prazo,
eu quero te dizer que vai ser exatamente aquilo que vai trazer algo ainda maior, aquilo que vai gerar essa provisão do mundo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, na autoridade do nome de Jesus. Quando a fé, ela sobe o monte da obediência, a provisão de Deus, ela já está lá no topo esperando. Acesse isso essa noite. Abraão não subiu o monte disposto a perder tudo. Eu quero te dizer isso. Ele subiu porque ele já sabia que tudo era da parte do Senhor. Ele já sabia, porque aquele que tem dúvida, ele não sobe o monte. Então eu quero te dizer, tenha essa certeza no seu coração. Mas a grande verdade é que quando Abraão desceu, ele desce com milagre, ele desce com a revelação, ele desce com a confirmação da promessa. A provisão do sobrenatural de Deus não depende de circunstâncias, ela depende da sua fé, ela depende de você confiar, mesmo quando aquilo que você está vendo ao seu redor não gera favor, mesmo quando aquilo que você está vendo ao seu redor não te motiva a mais nada, mesmo quando aquilo que você está vendo ao seu redor às vezes parece tudo ilógico. Deus, ele vai mover de forma abundante sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Talvez Deus está dizendo aqui nessa noite para você: suba o monte da entrega, suba o monte, o Senhor proverá, suba o monte, Jeová Jirê, porque no lugar da sua entrega já existe uma provisão preparada. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque nós sabemos, Pai, que nós estamos dispostos, Deus, a Te obedecer, Pai, a Te entregar, Deus, tudo aquilo que nos gerava, Pai, segurança. Senhor, revela no nosso coração, Pai, qual é esse Isaac, eu te peço, em nome de Jesus. Nós queremos subir, meu Pai, e nós queremos receber das Tuas mãos, meu Deus, essa provisão que talvez a gente ainda não tenha experimentado, aquela provisão, meu Deus, total, meu Pai. Senhor, que nós tenhamos coragem, que nós possamos ver, ó Deus, o machado, Pai, boiando sobre a face das águas, que nós possamos, ó Deus, experimentar esse milagre superabundante, Deus, da provisão, Deus, da prosperidade, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos ver, ó Pai, neste novo tempo no Senhor. Eu te clamo na autoridade do nome de Jesus. Pai, abençoa todos aqueles que chegaram aqui à frente, Pai. Coloca, Deus, sobre as Tuas mãos, Pai, uma unção nova, um tempo novo. Ó Deus, que cada um aqui, cada uma, Pai, possa enxergar com seus olhos naturais aquilo que o Senhor já moveu no mundo sobrenatural. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém.